Olá, crianças. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a literatura contemporânea, tá? Contemporâneo quer dizer dos dias atuais. Claro que não é dos dias atuais somente, tá? Então a gente vem aí com uma literatura de pós 45, 1945. E aí a gente tem toda uma trajetória para a gente conversar aí até os dias atuais, tá? Então, quando a gente chama de literatura contemporânea, é a segunda metade do século XX e o século XXI, que nós já estamos há 20 anos, 19 anos desse século, né? Do século XXI. Então, vamos lá. Eu gosto muito dessa frase desse teórico da literatura, que ela diz o seguinte: o panorama da literatura brasileira contemporânea assemelha-se a uma imensa constelação de estrelas solitárias, cada qual com o seu brilho e sua trajetória. É exatamente isso. A gente vai viver um monte de coisa, né? Tanto na economia, na política, e a literatura vai acompanhar tudo isso. Então é um turbilhão de informações que a gente vai ter e um monte de história para contar, né? Vamos começar. Bom, primeiro a gente tem o modernismo, que foi de 1922 até 1945, tá? Então, após 1945 é que a gente começa a falar sobre o panorama dessa literatura contemporânea, tá? Então, o que é que a gente vai ter aí? Basicamente, tá? Eu vou passar um pouco mais rápido sobre essas questões da literatura baseada no modernismo, porque a intenção é a gente falar sobre os dias atuais, tá? Mas só para contextualizar vocês, a poesia contemporânea, aliás, a literatura contemporânea, ela é a partir de 1945. Então vamos lá. A gente chama a literatura de 1945 de geração de 45, tá? E aí a gente vem. Nas décadas de 1950, 1960, a gente viveu uma poesia que a gente chama de poesia concreta, um concretismo, que é uma poesia bem voltada para o visual. É uma poesia, como o próprio nome já diz, concreta, em que as palavras, elas são importantes, mas a disposição das palavras, elas são mais importantes. As imagens que essa poesia ela vai construir no papel, ela é mais importante do que o que a poesia quer dizer propriamente dita. Em 1960 e 1970, nós temos uma literatura voltada para cantar algo meio libertário, porém algo bem escondidinho, né? Porque a gente estava vivendo aí nessa época a ditadura. Então a gente não podia ficar calado, tá? A poesia não podia ficar calada, a literatura não podia ficar calada, mas ela também não podia falar. Por quê? Porque existia o que nós chamamos de repressão, a censura. Então vem aí o que a gente chama de poética da resistência e o tropicalismo, tá? Na década de 1970, até os dias atuais, a gente tem o que a gente chama de poesia marginal e a poesia digital, que é o que a gente está vivendo agora, tá? Vamos agora falar um pouquinho sobre as características gerais dessa literatura que está acontecendo. É o que a gente chama de literatura
multifacetada. Uma literatura que tem várias caras, uma literatura que tem vários públicos, uma literatura que tem vários gostos, tá? Para todo mundo tem. Tem literatura para todos os gostos, né? Agora, em relação à estrutura, tá? Há preferência por textos mais curtos, rápidos, de leitura fácil, de dinâmica. Assim como a própria sociedade agora, ela se encontra, né? A comunicação agora é muito mais eficaz, a gente tem muito mais coisas a fazer, então a gente não pode perder muito tempo, né? Não que eu esteja dizendo que a literatura é perda de tempo, presta atenção. Mas uma mulher que no século XVIII era encarregada apenas de cuidar, século XVIII, século XIX, início do século XX, né? Que ela era apenas dona de casa, cuidava apenas do marido, da casa, dos filhos, ela tinha muito mais tempo para ler do que uma mulher no século XXI, né? Que muitas vezes trabalha o dia inteiro, tem que dar conta ainda da sua casa, do seu marido, dos seus filhos. E aí? Então, a literatura que vai interessar para a população em si precisa acompanhar essa rapidez da vida. Então, a literatura ela voltou-se agora para textos curtos. Textos em que, talvez em 1, 2 páginas, ela comece e termine, né? Ela conclua, para que se possa ler mais, né? Para que se possa ter a sensação de que se está consumindo muito mais do que, por exemplo, ler um livro só, que talvez a pessoa demorasse bem mais tempo, né? Outra característica é a fragmentação de ideias, né? As ideias agora, elas são partidas, elas são fragmentadas, são apresentadas em flashes, assim como o pensamento, né? Nem sempre o pensamento ele é racional completamente. Às vezes você tem flashes de memória, às vezes você tá olhando uma coisa e pensando em outra. Então, essa característica da fragmentação, ela vai estar presente nos textos contemporâneos. Temas ecléticos, porque o mundo é eclético, então quer dizer, tem tema também para todos os gostos. A gente vai falar de tudo, a literatura vai falar de tudo, não necessariamente de um tema só, né? E uma outra característica muito forte e que talvez vocês viveram bastante é o realismo fantástico, tá? O realismo fantástico são aquelas obras que vão lidar com o fantasioso, com o místico, com todo o lado da magia, do encantamento, tá? Então, esse realismo fantástico é o que a gente chama de irrealismo agora, tá? E ainda está em estruturação essa nova escola literária. Então, ela vai trazer exatamente esse lado menos racional do realismo. É um realismo, porém um realismo mais fantasioso, tá? Então, vamos conversar um pouquinho. Nos últimos anos a literatura ela passou a não ter fronteiras, tá? Ela passou de erudita para popular. Erudita quer dizer voltado mais para
o clássico, né? Então, agora a gente consegue perceber que o regional ele está presente, então, na nossa forma de falar, na nossa forma de escrever, na nossa variedade linguística. Então, a gente vai ter muita gente falando igual a gente, tá? Então, é bem o que a gente trata, por exemplo, dos cordéis, né, da literatura, da música produzida, por exemplo, por Luiz Gonzaga. Então, a gente tem muito desse regionalismo aí, tá? E, e nos traz também a literatura, por exemplo, de Ariano Suassuna, que é bem buscando esse clássico, esse erudito, mas trazendo muito para o lado popular, tá? Então vamos lá. Outra característica forte é a presença da intertextualidade, que é o diálogo com as obras já existentes, como a gente já estudou, né? E conhecidas. Uma mistura de estilo, uma preocupação com o presente, sem projeções ou perspectivas do futuro, né? Então, a música e o cinema, eles vêm sofrendo a pressão, a concorrência é por parte da moda imposta pelos países mais desenvolvidos. Então, por exemplo, no cinema, se você não falar sobre super-herói, talvez você não agrade muito, tá? Então, a gente vem buscando exatamente entrar numa moda. Quer dizer, a gente não, no caso aí é a música e o cinema, tá? Então vamos, eu vou dar uma paradinha nesse vídeo porque ele já tá bem grandinho para começar o outro, tá? Aí a gente vai falar a partir desse slide.